Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020, o dia que com certeza já é uma realidade sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias, às 10 horas da manhã, 10 e 1, 10 e 2, mas não passa disso. A gente está lendo a palavra do Senhor e sempre pensando a respeito e depois orando pela nossa casa, pela nossa família, todos os dias, e não será diferente hoje. Então abra comigo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, estamos numa parte já assim que já vai se dirigindo para o final do Sermão do Monte, né, da ministração do Senhor Jesus, e por que para nós é tão importante, porque para nós nada é por acaso, porque para nós é o livro de Mateus que inaugura o Novo Testamento, porque o livro de Mateus inaugura os 4 evangelhos. Por que o primeiro? Porque Mateus é aquele que dá sustentação, fundamenta, ele faz a ponte, né, de maneira documental, né, através das escrituras do Antigo Testamento. Então, ainda que cronologicamente Marcos tenha sido escrito primeiro, cronologicamente, mas Mateus não apenas foi distribuído mais facilmente naquela época, porque o livro, o Evangelho, os escritos de Mateus foi distribuído principalmente nas sinagogas, né? Daí ser distribuído mais rapidamente. E o livro de Mateus ele traz essa capacidade de nos dirigir e nos colocar com uma identidade. Lembram que eu falei para você já? A nossa identidade como povo de Deus, não como povo judeu agora, mas como povo de Deus, a nossa identidade começou ali em Êxodo, capítulo 12, 13, 14. Por quê? Porque ali o Senhor lavrou a certidão de nascimento do seu povo. A partir dali é que começa toda a história de maneira documental, de maneira contratual, né? As escrituras e tudo, ali começa exatamente a nossa vida, a nossa existência, a nossa identidade. Então, Mateus, ele na sua perspectiva, na sua lente, ele olha o ministério do Senhor Jesus exatamente dessa maneira, fazendo essa ponte, né? A Igreja Católica principalmente, usa o termo sumo pontífice. Sumo, né, acima de, pontífice, ponte, né, do latim, né, ponte. Então, é como se Mateus, nesse aspecto, fosse a ponte, né, a ponte necessária, a ponte capital, a ponte principal entre o Antigo e o Novo. Claro que é Jesus Cristo, ele é a nossa ponte, né? Lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, temos lido há algum tempo, mas eu quero e eu vou ler com você de maneira muito didática, pedagógica, para entender a linha de raciocínio. Lembra que eu sempre falo para você? Oi, tia Rosália, bom dia, paz do Senhor, bom dia, minha tia Alzira, bom dia, minha mãe, meu pai, bom dia, meus tios, primos, a glória, a presença, o poder de Deus esteja sobre a vida de vocês, né? Em nome de Jesus, netos, Deus abençoe também, olha, Magda, Andréia, Kátia, Sônia, Deus abençoe a todos vocês, familiares, Walter, Dona Nadir, seu Toninho, Bispo Antônio, familiares, Deus abençoe a todos, seu João, Dona Dária, também Fábio, Márcia, o Senhor abençoe a Eva, suas filhas, genros, o Carlos, também o seu netinho Daniel, Deus abençoe a Amanda, o Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa, teus familiares, o Senhor também abençoe, em nome de Jesus, poderosamente, a vida do João, da Roseli, da Ângela, Dona Polônia, familiares, filhos, a glória, a presença, o poder de Deus sobre todos
e nós sempre daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Então, Mateus capítulo 7 diz assim, então vamos nessa linha, porque assim a gente, olha, a gente não se perde, não vai para uma linha de raciocínio que não é a fidedigna, né? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-os vos dilacerem. Até aqui a gente veio, até ontem, né? Então, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Então, cão e porco é aquele que resiste de maneira, vamos chamar assim, de uma maneira contumaz, resiste, faz resistência, aborrece, se coloca inimiga das coisas de Deus, mas eu não tenho como aferir isso num primeiro momento. Então o que eu faço? Eu tenho que ministrar, eu tenho que falar, eu tenho que insistir na pregação do Evangelho, das boas notícias, das boas novas. E também eu tenho que andar para saber e aferir realmente se isso está acontecendo. De maneira madura, sem ficar apontando, desculpe, sem ficar apontando o dedo, mas de uma maneira madura, consistente, espiritual, né, ordeira, em nome de Jesus. Então, o Senhor, qual é o tema? O tema nesse momento é exatamente o julgamento. O tema nesse momento é o perdão do pecado. Por quê? Porque quando eu vou lá para o versículo 6, eu preciso entender também que em muitos casos, na maioria de nós, em algum momento, desculpe falar assim, com todo respeito, mas em algum momento nós fomos cães e nós fomos porcos, nesse sentido parabólico, né, metafórico que Jesus está se utilizando. Por quê? Quantas vezes nós não negamos? Quantas vezes nós fomos teimosos em relação àquele que veio nos exortar de alguma maneira, veio de alguma maneira nos confrontar, e nós, de maneira tempestiva, de maneira resistente, nós fizemos resistência a tudo que estava acontecendo naquele momento. Quantas vezes? Então, não tem como eu, no primeiro momento, aferir, porque eu também resisti. E sem querer, e o Senhor que me perdoe, sem querer até hoje eu ainda resisto. Então nós temos que ser, tá entendendo? Nós temos que ser coerentes. Eu não sou diferente. A Bíblia e Jesus está pontuando de uma maneira muito clara que nós somos tão malvados quanto aqueles que estão lá fora, que não são tementes a Deus. Quando eu falo que não está lá fora, é que não são tementes a Deus. Qual a diferença? É que nós somos malvados conscientes. A diferença é que nós somos pessoas que na consciência do nosso pecado, da nossa transgressão, da nossa pequenez, nós fizemos a diferença, e a Bíblia fala, né? Então vereis novamente a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Por que a diferença? Porque aquele que serve é santo? Não! Mostra para mim um santo na Bíblia? Não, santo no sentido de, né, alguém etéreo que não comete deslizes. Não existe. Mas não obstante os nossos deslizes,
eu e você, nós ouvimos a palavra do Senhor. É aquilo que fala em Provérbios, né? É melhor a palavra recepcionada pelo sábio, a exortação recepcionada pelo sábio, do que 100 açoites no ímpio. Por quê? 100 açoites, até porque a maioria das pessoas daquela época, se apanhassem, se fosse açoitada 100 vezes, é diferente de chicote, né? Açoite geralmente é com uma vara, mas é dolorido da mesma maneira, até mais dolorido algumas vezes, mais dolorido que o próprio chicote. Então, 100 açoites, se na época lá de Roma a sentença era 40 menos 1, por que era 40 menos 1? Porque a lei era 40 no máximo. Então se dava 39 açoitadas, né? Por que 39? Porque se passasse de 40 e na hora do flagelador lá esquecesse de um número, de um açoite, e desse 41, esse um açoite, ele que levava depois, porque tinha que ter alguém contando. Então era 39 e a pessoa já ficava totalmente, alguns morriam nos açoites. Mas o sábio no livro de Provérbios fala que é melhor a exortação aos ouvidos do sábio do que 100 açoites no corpo do ímpio. Então, veja só que quantas vezes eu e você, por uma série de razões, nós rejeitamos, nós fizemos resistência à palavra de Deus na nossa história de vida. Numa exortação, num puxão de orelha, né? Assim como a gente leu lá do profeta quando chega, né, para Davi e fala da historinha da ovelhinha exatamente para apontar o dedo para Davi, porque senão Davi não iria entender que era com ele a questão do pecado, né? Em função daquilo que ele havia feito com Betseba e ter colocado Urias para morrer, para ficar entre aspas, para dar um jeitinho para ficar com a esposa de Urias sem cometer o adultério, né? Só que o Senhor Deus vê tudo. Ele esquadrinha o nosso coração, como diz a palavra. Então, é nessa linha de raciocínio. Então, o Senhor Jesus, não lanceis pérolas aos porcos, não deis aos cães o que é santo. Por quê? Porque nem sempre o cão e o porco, né, eles são comparados de uma maneira definitiva. Não. Às vezes, e para nós que somos pais, avós, sabemos muito bem isso, às vezes aquela criança, aquele filho, aquele neto, aquele sobrinho, ele não está acumulando as condições de ouvir algumas coisas. Então eu tenho que entender, eu preciso aferir a maturidade de quem vai ouvir para ouvir na hora certa. Não é assim que a gente faz? Então, nem sempre ser cão e porco é definitivo, como alguns pregam. Não. O que Jesus está falando é que a gente não pode jogar pérola aos porcos, nem dar o que é santo aos cães. Então nós temos que andar, conviver, trabalhar, porque isso é muito sério que Jesus está falando. E Jesus está falando não em relação apenas à pregação do Evangelho. Na verdade, não é... Eu falo pregação do Evangelho, mas não é bem pregação do Evangelho. É mais o discipulado, é andar junto. Porque quando a gente fala pregar o Evangelho, as pessoas entendem, eu fui lá e preguei o Evangelho. E tantas pessoas se converteram. Primeiro que é um número relativo. Segundo, quem sou eu para dizer que eu preguei o Evangelho e por causa de uma pregação existem os milagres? Com certeza. Existe a pessoa que ouviu pela primeira vez e já, com certeza, mas na esmagadora maioria, não. Mas claro que a pessoa ouviu o Evangelho e aquilo ficou, né,
um trabalho do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz a Bíblia. Então, é claro que o Espírito Santo estará trabalhando. Então, nós temos que ter essa linha de raciocínio. Então, eu estou te levando a entender o reino. Eu estou levando você a compreender a ideia, o pensamento e as palavras de Jesus na profundidade. Tá? Então, vamos andando. Agora, versículo 7. Dentro dessa linha. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, esta é a lei de Moisés e as palavras reveladas dessa lei pelos profetas. Está entendendo? Então, estamos numa linha. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu vou ministrar, eu vou ouvir a palavra de alguém pregando, exatamente para não falar da pessoa que está pregando. Às vezes a pessoa nem tem essa consciência. Talvez naquele momento nem precise ter, porque ela está tão somente trazendo a palavra do Senhor. Quem vai fazer a obra é a palavra. Quem vai manifestar a glória, mover o entendimento é o Espírito Santo. Mas para nós que estamos desse lado, é importante aferir a linha de raciocínio. Então, pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, o que busca... pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bater, abrir-se-lhe-á. O que o Senhor Jesus está falando? O Senhor Jesus está falando em relação a um Deus acessível. Em outras palavras, o Pai, que é nosso Pai, Ele é grande, poderoso, maravilhoso, eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é além das minhas palavras, mas Ele é um Deus acessível, porque Ele é meu Pai. Se Ele é meu Pai, então Ele está sendo acessível a mim, que sou filho, que me coloco como filho, que creio que eu sou filho, ando porque eu sou filho, entendo porque eu sou filho, eu penso como filho, eu sinto como filho. Óbvio, se eu estou como filho diante do Pai, eu vou pedir e me abrirá. Me abrirá o quê? Me abrirá aquilo que eu estou pedindo? Não. Me abrirá a condição da relação, da acessibilidade. Deus é acessível a mim. Por quê? Porque a linha de raciocínio é justiça, é oração, é pecado e é juízo. Tá? A linha de raciocínio. Desde lá, Mateus capítulo 6, da oração do Pai Nosso, do versículo 10 em diante. Então vem numa linha. Nós estamos aprendendo a orar e aprendendo o ambiente de oração. Porque a oração é vida, a oração é compromisso, a oração é conexão, a oração é comunhão. Então, pedi e dar-se-vos-á. Pedi o quê? Pedi o acesso, o meu derramar, o meu me humilhar diante do Senhor. Buscais e achareis. Buscar quem? Ao meu Deus. Eu vou buscar e vou achar o meu Deus. E abrir-se-vos-á. Ele abrirá todas as condições.
os portais eternos estão abertos, acessíveis a mim. Vamos na linha de raciocínio, tá? Vamos lá, vamos andando. Pois todo o que pede, recebe. Recebe o quê? Recebe dessa relação, recebe dessa comunhão, recebe dessa consciência que eu estou sendo observado na minha aflição. Eu não preciso... Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitos... O tempo vai embora, né? Mas porque muitos pressionam, como se estivesse pressionando a Deus. Meu Deus! Meu Deus, pressionando a Deus, meu Deus! Por quê? Deus não tem que ser pressionado. Deus é Deus. Lembram-se daquilo que ele fala lá no capítulo 6? Quando ele fala, não andeis ansiosos pelo que deveis de comer e o que deveis de vestir? Ora, por que não andeis ansiosos? Porque eu já me propus a estar debaixo da autoridade, do mover, da plenitude desse meu Pai. Então eu já sei disso. Eu já estou consciente disso. E dentro dessa consciência, o Senhor falando, olha, vocês não devem ficar julgando assim, a esmo, falando se é certo ou errado. Não, aquilo que a gente leu em Romanos ontem. Por quê? Porque se eu julgar, eu devo julgar conforme a retidão da lei. E não conforme aquilo que eu acho. Não, lá não é retidão da lei. Na tradução que eu li é retidão da justiça. De acordo com a retidão da justiça, que é mais que lei, né? É a palavra de Deus com sentimento. Lei é só a palavra em si, tem que ter o sentimento daquela palavra, né? Então, conforme a lei da justiça, conforme a prática, palavra da justiça, que é a palavra de Deus. Então, eu tenho que ir nesse raciocínio para entender, porque ele diz, pedi, dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha, mas quem prega que está falando que eu tenho que bater? Não, é claro que a pessoa está... A intenção da pessoa é falar sobre a perseverança. É necessário? É. Então, se você resumisse a síntese de Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, é o seguinte: fé, maturidade e perseverança. Fé, não tem jeito, eu preciso crer. Maturidade, ou seja, eu preciso crescer com meu Deus. Eu preciso ter essa capacidade de desenvolvimento, porque o reino é um processo, é um desenvolvimento. Maturidade e depois o quê? Perseverança em tudo. Fé, maturidade e perseverança. Então está falando sobre perseverar? Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Só que eu tenho que entender o todo, para olhar de uma maneira muito mais equilibrada e consistente. Porque aí, quando eu ouço alguém falando assim, pressiona e fala, porque o pastor falou que daqui a 15 dias eu vou receber. Então, Senhor, o Senhor tem que me dar. Aí, claro, o pastor fala, o pastor talvez nem fale com essa intenção, mas ele está pregando, no afã de pregar, de ministrar, de chamar a pessoa à consciência de quem ela é como filho. Claro. Mas daí a pessoa ouve e ela fica somente com aquela verbalização, com aquela narrativa. Mas não é bem isso. E aí a pessoa, não, Senhor, porque tem... Não, Deus não tem que fazer nada. Só do fato de você ser chamado filho, Deus já fez tudo o que deveria fazer, se Ele quiser. Ele quer muito mais que isso. Mas por quê? Porque Ele já entregou o seu filho, né? E eu vou terminar lendo algumas palavras, algumas passagens, tá?
para pontuar tudo isso que eu estou falando. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, se aquilo que lhe era muito caro, mais do que todo o universo, era o seu filho, ele não poupou o seu filho. Ele não fez, ainda que ele sofresse, ele entregou o seu filho por nós, por amor de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Veja só, Deus amou o mundo, não fala Deus amou o homem. Mundo no sentido de universo, de completude, de tudo. Deus amou tudo, não é apenas o homem, é toda a criação, é todo o universo. Todo o universo está alterado. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele não poupou. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Poxa, ele entregou o seu bem mais precioso por mim e por você, para que nós tivéssemos acesso. Aí eu tenho que ficar pedindo, de uma maneira muito pequena, né? Deus, me dá essa caneta, que eu preciso da caneta. Deus, me dá... Não, Deus é muito mais do que isso. Ele tem para derramar muito além disso. Não é um produto, um material que hoje está aqui, amanhã vai acabar. A minha relação com ele não pode ser fundamentada em coisas palpáveis. Quando a gente ensina a criança no departamento infantil, né, a gente sempre fala, olha, sempre aquilo que tem mais valor na tua vida é o que você não pode pegar. O que você pode pegar não tem valor. Mas o que você não pode pegar, isso tem valor. Aí a gente fala, é o amor do papai, é o amor da mamãe, não é assim que a gente ensina? É o amor de Deus. A gente não pode pegar. Mas isso é importante. Então, a gente ensina as crianças e às vezes a gente fica adulto e se esquece desses princípios básicos. Então, o que o Jesus está falando, o Senhor Jesus está falando, é exatamente para que nós entendamos. Porque o que nós entendemos, da maneira com que pensamos, é a maneira com que nós faremos. O coração só fala a boca só fala daquilo que o coração está cheio. E ao mesmo tempo, boca não é apenas falar, é proceder. Para Deus, falar é proceder, é andar, é manifestar. É uma atitude proativa àquilo que foi falado. Né? Disse Deus, haja luz e houve luz. É essa a linha de raciocínio. Então, é isso que vai fazer a diferença. Então a oração não pode ser, como Jesus está falando aqui em Mateus 6, a oração não pode ser uma reza, no sentido de ficar quase um mantra, repetindo. Não, a oração tem que ser a minha vida no altar do Senhor, me derramando. Claro, eu vou falar dos meus sentimentos, lógico. Senhor, eu estou precisando de um carro. Senhor, eu preciso de um salário. Senhor, eu preciso de um emprego. Nada, não é isso. Só que os meus valores na minha relação com Deus não estão baseados nisso que eu estou precisando. É pedir, dar-se-vos-á. Pedir o quê? Pedir exatamente mais dessa relação. Porque a oração não é para eu mudar a Deus. A oração é para eu mudar. O sentido da oração é para que a minha consciência, o meu absoluto, alcance a Deus no sentido de, cada vez mais, aquilo que me importa,
aquilo que vai me importar, aquilo que eu vou dar valor de fato, é exatamente o que Deus dá valor e aquilo que importa. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque a vontade dele é equilibrada. Lembra do Pai Nosso, quando a gente falou a respeito? A vontade dele não causa confusão. Mas a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores. Em nome de Jesus, vamos terminar. Amanhã tem mais. Em nome de Jesus, vamos orar. Porque esse é o nosso Deus maravilhoso, que o Senhor tem derramado a cada dia da compreensão, do entendimento a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco as tuas servas que estão aqui, o teu servo Bispo Antônio, o Walter também, o Vitor, o Joel, diante do teu altar, João, a glória, a presença e o poder do Senhor, seu João, nossos pais, nossos avós, nossos tios, sobrinhos, netos, derrama-te, ó Deus, por sobre todas as nossas casas, os lares representados, toca, visita, cura, restaura, traz da tua saúde física, orgânica, órgãos, coração, veias, artérias, Espírito Santo de poder, toca, visita, ressuscita, restaura, renova, reconstrói, restitui, traz do teu vigor, da tua juventude, porque a tua palavra diz que na nossa velhice nós daremos fruto. Então significa que nós viveremos em vigor, em vitalidade, em capacidade de gerar. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre nós. Vem com a tua glória, com a tua unção, move-te, para que nós vivamos esse reino esteja incorporado, manifesto, concretizado em nossas vidas cada vez mais. E nós possamos expressar, externar, transbordar desse reino, o reino dos céus, o reino sempre eterno, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos o nosso país, o Brasil, essa situação de pandemia, esse crescimento que voltou a crescer. Senhor, tem misericórdia, cura a nossa terra, cura o nosso povo, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa transgressão, vem com a tua graça, liberta o nosso povo, restaura, sara a nossa terra, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, derrama-te sobre nós, toca, visita, restaura, e nós te louvaremos e daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo, fique na paz, tchau, tchau. Fica com Deus, hein? Sexta-feira maravilhosa, tchau, tchau.